Fala família Global Tech de todo o Brasil, Giovanni Rodrigues em mais um vídeo, família Mundo da Manutenção. Família, é o seguinte, eu vou estar falando um pouquinho aqui hoje de um alicate amperímetro, até onde compensa a gente utilizar um alicate amperímetro como esse aqui, tá, na tua bancada, tá? Até onde compensa. E o que significa cada função dessa aqui, detalhadamente, tá? Cada função dessa aqui, cada entrada dessa aqui, o que significa, para que serve, entendeu? Você vai ficar sabendo nesta videoaula. É uma videoaula complementar. Questão de multímetro, analógico você tem que ter um analógico, tá? Para começar, analógico você precisa ter um analógico. Esse aqui não substitui o multímetro analógico, tá? Principalmente se vai utilizar na bancada. Pronto, você tem que ter um analógico, é a primeira coisa. Digital, ele substitui o multímetro digital? Em algumas funções, sim, substitui. A gente vai estar conhecendo essas escalas aqui. Para você que não tem um multímetro digital, tá? Pode ser um simples, um chinesinho simples que eu achei bem preciso, tá? Apesar de não ser um True RMS, mas achei bem preciso. Esse aqui é o meu guerreiro, tá? Me acompanha há bastante tempo, tá? Cheio de graxa aí. Aqui, ó. Comprado em 10/3/2018, Mercado Livre, R$249. Aí eu deixo o meu número, por quê? Porque eu não sei o que acontece com a minha cabeça, eu vou fazer manutenção na casa do cliente, a gente faz bastante visita, e o que acontece? Já esqueci várias ferramentas, então já faço isso aqui. Esse aqui, já me ligaram umas 2 ou 3 vezes para buscar ele, beleza? Muito top, tá? É um True RMS, cadê? Tá aqui, ó. Giovanni, que função é essa no multímetro True RMS? Significa, em poucas palavras, que quando você compra um multímetro com essa nomenclatura aqui, significa que ele é mais preciso do que os comuns, tá? Ou seja, nas aferições você vai ter mais precisão. Quando você estiver medindo um resistor, quando você estiver medindo um transistor, quando você estiver medindo tensão em alternada, em contínua, você vai ter mais precisão aí com a função True RMS. Eles são um pouquinho mais acima do preço dos comuns, porém vale a pena, tá? Ó, esse aqui é um Xing Ling lá da China. Gente, eu ganhei esse aqui, gostei demais, tá? Esse teste aqui me surpreendeu. E o preço dele também, tá? Quando a pessoa me enviou, falou para fazer um review, abrir tudinho, tinha que abrir na hora, eu falei, não, vou usar primeiro até ver onde ele aguenta. Aí fiz um vídeo dele, mostrando o que eu achei. Interessante, tá? Ele é True RMS também, muito preciso. Mas vamos aqui onde interessa. Fazer os testes. Vou mostrar até onde compensa usar ele. Veja bem, essas entradas aqui você precisa ficar atento, tá? Para você não danificar o teu multímetro, tá? Atento a essas entradas aqui. A COM vai ser sempre, nesse caso de multímetro digital, vai ser sempre o preto, tá? A ponta de prova negativa vai ser sempre na COM. Aqui, ó. Sempre aqui, já deixa ela aí, tá? Ela não vai sair daqui. Quando você for utilizar um alicate amperímetro, tá? Serve para a maioria essas informações. Quando você for utilizar um alicate amperímetro, que você for usar, por exemplo, escala aqui, ó, de tensão em corrente alternada, tá? Tá aqui, ó. Tensão em corrente contínua, tá? Utilizar a escala aqui de continuidade, ou seja, a escala de BIP, ou de 200 ohms a 20K, tá? Todas essas escalas aqui que eu estou citando, todas elas, você utiliza a ponta de prova aqui, ó, a entrada aqui, para todas essas funções. Daqui a pouco a gente vai estar realizando algumas aferições. Tá aqui, ó, tá? O V aqui de voltímetro, né? Tensão, tá? O V de tensão. E aqui essa ferradura aqui significa escala ômica, tá? Essa aqui, escala ômica. Onde eu vou usar? Em escalas baixas, por exemplo, deixa eu ver aqui. Tanto faz esse lado quanto esse aqui, ó, tá? Você vai ver que é a mesma coisa, tá? Mas sempre segue a seta, tá? Ó, tensão em corrente alternada, tensão em contínua. Aqui você vai usar a escala de BIP, continuidade, para você medir continuidade, um fio partido, alguma coisa do tipo, que tem a resistência bem baixa, ele vai medir, vai bipar, tá? E aqui também você tem a escala de 200 ohms, ele já consegue medir nessa escala, a partir de 200 ohms. Se você tiver um resistor, né, que seja aí acima de 200 ohms, você vem aqui, ó,
20K. Então ele vai medir até 20K, tá certo? Passou de 20K, o que vai acontecer se passar de 20K? Ele não vai medir, tá? Ele vai mostrar infinito aqui, ó. Giovanni, eu tenho aqui um resistor de 10 megas. Como é que eu faço? Só vai medir 20K? Não, você conta com essa escala exclusiva, tá? Essa escala exclusiva. Aqui, ó, chamada unidade externa, tá? Importante se ligar nisso aqui, ó. Ó, aqui, ó. Ó, unidade externa. Tá? Aparece external aí, né? Unit external. Essa escala é exclusiva, tá? Para você fazer aferições de resistores que variam de 20 megas até 2000 megas. Tá aqui, ó. Tá? Essa aqui. Porém, tem um detalhe, presta atenção aqui. Quando você estiver utilizando nessa escala aqui, ó, você precisa mudar a ponta de prova vermelha, tá? Tá utilizando aqui na external, ó, aqui, ó, unidade externa, você precisa mudar aqui, ó. A única mudança que vai ser feita aqui, ó, é essa. É nessa escala aqui, ó. Você muda para cá, ó. Já tá mostrando aqui, ó. Externa, tá? Aí, ó. Você vai e coloca aqui. A partir daqui, você não pode usar nada dessas escalas aqui, ó. Nada. Principalmente aqui, ó, em escala de tensão. Nem alternada, nem contínua. Porque se você usar, você vai danificar teu multímetro. Isso que eu achei que não é legal desse multímetro. Ele não é junto, tá? Separado aqui. Justamente porque o circuito aqui de alta resistência, ele é independente, tá? Ele é independente. Então, você passa a usar essa escala aqui, beleza? Importante isso aqui, tá? Para você não queimar. Vai medir tensão, vai medir continuidade, vai medir resistência em escala baixa, volta, tira daqui, ó. Tira do externo, volta pro tensão e escala ômica, tá? Tensão e escala ômica, tá certo? Então, vamos fazer algumas medições aqui para a gente observar. Ó, primeiro eu vou medir uma bateria. Ó, ela é 10,8 volts, beleza? Só que ela apresenta mais que ela está bem carregada. Para fazer essa aferição, vou mudar. Coloco onde? Vou medir uma bateria. Ela é contínua, tensão e corrente contínua. Coloco aqui, ó. Tá? Eu coloco aqui, ó. 1000 volts. Você vê a linha aqui, ó, a linha de continuidade, ó, tá? Contínua, não é alternada. Alternada é quando você vai medir na rede, tá? Direto na rede elétrica, essa de cima. A de baixo é para medir bateria, medir tensão numa placa eletrônica. Deixa eu ver se fica bom. Aqui, ó. Vamos fazer aqui a aferição dessa bateria. Tem lado, Giovanni? Bom, você vai observar o seguinte, ó. Se você colocar a ponteira do lado positivo, ela mede. Se você colocar o positivo e o negativo, mede do mesmo jeito. Só que tem 12 volts, tá? Ó, tá me apresentando exatamente 12 volts. 12 volts. Agora, se eu inverter, o que vai acontecer? No caso da contínua, ele vai me aparecer um menos. Quando ele aparecer esse símbolo para você aqui, ó, o menos, significa que a ponta de prova positiva está do lado errado. Só isso, não vai queimar o teste, não vai acontecer nada, tá? Então é para você descobrir que está errado aqui, ó. Se eu inverter aqui, eu sei qual é o polo positivo, se não me mostrar lá o sinal de menos. Ó, não me mostrou o sinal de menos. Então eu sei que esse aqui, ó, onde está a ponta de prova vermelha, é o meu polo positivo. Agora a gente vai medir em alternada. Esse multímetro eu gostei dele para contínua e alternada porque ele é bem preciso, apesar de ser um xing-ling bem barato. Para medir em alternada, rede elétrica, aqui eu vou mudar para alternada. Ó, coloquei em 750 volts. Em alternada. Agora eu vou medir a rede elétrica, tá? Ó, nessas pontas aqui eu tenho tensão em corrente alternada. Ó, nunca toca na ponta, gente. Vem aqui e encaixa. Ó. Encaixou aqui, tá? Com responsabilidade. E aqui, ó. Ele me mostra que essa rede aqui tem uma tensão de 120 volts, correto? Tá perfeita, tá certo? Então, para medir, para me aferir tensão contínua e alternada, beleza, passou no teste, tá? Agora vamos fazer o seguinte, vamos medir aqui na escala de continuidade, tá? Que é a escala de BIP, né? Mais conhecida como escala de BIP, tá aqui, ó. Ele vai precisar emitir um som aí.
eu vou medir o que aqui? Eu vou medir se tem continuidade esse conector aqui para o fusível, né? Que ele vai direto para o fusível. Tá aqui, ó. Direto aqui para o fusível. Aí você quer medir, quer saber se um fusível tá bom. Fusível, a resistência dele é baixa. Então, se é baixa, ele vai mostrar continuidade ali. Ó. Giovanni, já que ele é uma escala de BIP, por que ele me mostra aqui uma resistência? Justamente porque ele trabalha ali, ó, se você observar aqui onde eu coloquei, tanto na escala de BIP, tá, que é o buzz aqui, quanto na escala ômica de 200 ohms. Então ele vai me apresentar tudo que eu for medir na escala de BIP até 200 ohms, ele vai mostrar aqui, ó. Ó. Nesse fusível eu tenho aqui uma resistência de 2 ohms, né? Bem baixa, né? Ou seja, um curto, praticamente um curto. Agora eu quero medir resistores, Giovanni. Vamos procurar um resistor aqui de um valor que seja abaixo de 200 ohms. Aqui, por exemplo, você quer medir aqui, isso é um jump, né? O zero aqui é um jump. Esse aqui, ó. Ele tem que bipar, ó. Olha o bip lá, ó. Bem baixinho, né? Deixa eu ver esse aqui. Ó, 20 ohms, aqui, ó, um resistor aqui na placa. Dá para medir diodo, Giovanni? Escala de semicondutores? Não, não dá para medir diodo, beleza? Então já é aí um ponto negativo, não mede diodo. Tem amperímetro, alicate amperímetro que mede diodo? Sim, tem alicate amperímetro que tem a escala exclusiva de diodo. Só que você vai pagar um pouquinho mais caro do que esse aqui, compra um desse aqui, ó, né? R$140, ó. É um multímetro incrível, tá? Não estou fazendo propaganda para vender não, gente, tá? Mas eu tô falando para vocês que gostei demais. Você tem muitas escalas aqui, ó, tá? Você tem aí praticamente todas as escalas que você precisa para trabalhar aí com um circuito, né? Um circuito simples. O que mais agora, Giovanni? Bom, vamos medir aqui a externa. Nós não utilizamos a externa. Utilizamos aqui, tem corrente. Vou já medir corrente daqui a pouco. Ó, na externa aqui, mudei para externa, tá? Vou colocar aqui em 20 megas, tá? 20 megas e obrigatoriamente vou ter que mudar aqui, ó. Mudei. Agora vamos medir. Deixa eu ver se eu encontro. Aqui, ó. Eu tenho aqui uma quantidade de resistores que eu estou preparando um projetinho aqui, ó. Tá? Vamos ver aqui de quanto é cada resistor desse. Sempre que for medir em escala alta de resistência, não toca nas pontas de prova, senão você vai causar uma resistência falsa, né? E eu não gosto desse tipo de utilizar ele para medir resistores, porque ele não é preciso, tá? Diferente desse aqui, precisão total. Vou mostrar para você. Eu tenho aqui um resistor de 10 megas, então vamos fazer a aferição. E ele demora muito para alcançar a resistência real, né? Ó. Ele chega em 10 e fica nessa arrumação. Então, não gosto de utilizar esse tipo aqui para me aferir resistores. Agora, vamos fazer o seguinte. Terminou aqui, é basicamente isso que eu expliquei para você. O external aqui serve para você medir resistores acima de 20 megas, tá? E abaixo de 2.000 megas. Então, basicamente isso aí. Eu não gosto, eu particularmente não utilizo. É muito ruim essa escala, não tem precisão. Desse aqui, né? Então, medir corrente agora para a gente finalizar. No caso, para você medir corrente, você vai fazer o seguinte. Primeira coisa, eu estou aqui com o chicote de um equipamento, seja ele qual for, tá? Eu quero medir a corrente. E o que você faz aqui? Esse chicote aqui, se você não tiver um lado dele separado ou na rede elétrica onde ele está ligado, você não vai conseguir medir corrente. Não se mede corrente assim, ó. Ó, o equipamento está ligado, aí você vai medir assim. Não vai te apresentar a corrente, tá? Circulando aqui nessa extensão, beleza? Só se mede corrente com esse tipo de alicate amperímetro assim, dessa forma.
em um dos dois lados, não tem problema, tá? Em um dos dois lados. Você pode colocar com o equipamento ligado, seja qual for o equipamento. Eu vou estar ligando o equipamento agora aqui, tá? O equipamento que está aqui nessa extensão e vou verificar a corrente que ele apresenta. Só uma informação antes de fazer isso. Giovanni, eu tenho uma escala de 200 e de 1000, 200 amperes e 1000 amperes. Eu posso usar essa escala para medir em 220 volts? Pode. Não está referindo a tensão, mas a amperagem. Eu posso ter um equipamento de 220 volts com 1 ampere, tá? Eu posso ter um equipamento de 220 volts com 180 amperes. Só um exemplo que eu estou dando. Então, você consegue medir com ele, tá bom? Ele te dá mais precisão, porque se você colocar na escala de 1000, ele é até médio, mas não te dá precisão aqui. Então, vamos lá. Vamos medir aqui em 200 amperes. E agora eu vou ligar o equipamento. Ó. Liguei o equipamento e vou fazer isso aqui, ó, de um lado. Ó, esse equipamento, ele está me apresentando uma corrente de 7,9 amperes. Ele está em quase 8. O que eu estou ligando é um secador de cabelo, tá? Então, ó, 7,9. A corrente serve para muita coisa. Inclusive, quando você aprende a medir corrente, você descobre alguns defeitos. Para mim saber se esse equipamento tem defeito, eu preciso descobrir qual é a corrente dele. E observando que ele tem uma corrente aproximadamente de 10 amperes. Então ele está abaixo, tá bom. Sempre que está abaixo, o equipamento está funcionando bem, tá normal. Se tiver acima, já é um sinal de alerta, tá bom? É isso aí, família Global Tech, Deus abençoe, vamos avante, espero ter ajudado.